com grande satisfação, queria convidar aqui o pastor Neil. Ele há de nos abençoar nesta noite com a meditação da palavra do nosso Deus. O pastor Neil já esteve conosco aqui no culto de recarga e atendeu de pronto ao nosso convite. Eu espero em Deus que, assim como ele foi bênção no recarga, creio que é de ser bênção também no Ministério da Família. Ele até brincou que falou que quando convida a segunda vez, ele fica estimado a querer passar para a igreja, a vir para a igreja. Então, que Deus o abençoe, que Deus de fato lhe use nesta noite, assim como tem lhe usado em tantos outros eventos que o irmão tem participado, que possa ser bênção em nossa igreja aqui nesta noite, tá bom? Em nome do pastor Tadeu, fique à vontade. Obrigado, Geraldo. Boa noite, amados, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Alegria estar com os irmãos mais uma vez. E se convidaram, das duas uma, ou gostaram da palavra ou são de péssimo gosto, não é? Como eu acredito que sejam de péssimo gosto, devem ter sido abençoados pela palavra, e é um prazer estar com vocês nessa oportunidade. Agora, para falar sobre família, é um tema que eu gosto muito, tem muito a ver comigo. Eu sou caçula de uma família de 5 filhos, e eu tenho 52 anos de idade. Meus pais já são falecidos, ficaram casados 62 anos. Eu completo agora em setembro, dia 1º de setembro, 30 anos de casado. E todos os meus irmãos casaram primeiro que eu, e todos eles também têm mais de 30 anos de casados. E eu me lembro assim, eu não tenho muita memória infantil, como por exemplo minha esposa. Minha esposa se lembra de coisas, Tadeu, que é assustador, rapaz, de 4 anos de idade ela se lembra. E me assusta. Eu não tenho memória infantil, mas eu tenho uma memória vívida com relação a sonhos. Eu me lembro quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu tinha 2 sonhos. O primeiro sonho, meu sonho era conhecer o Deus de meu pai. Eu cresci numa família onde meu pai era uma referência de santidade, os melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida. E a reverência com a qual ele tratava o seu Deus e a forma como ele lidava com Deus, uma forma espiritual, não religiosa, aquela relação que eu e meus irmãos víamos meu pai tendo com Deus, nos fazia acreditar, ou a mim me fazia acreditar, cara, esse Deus de meu pai deve ser assim, um cara muito maneiro. E o meu sonho era crescer e conhecer o Deus de meu pai. E depois que casei, o dilema que me incomodava a vida é: que tipo de Deus minhas filhas veem em mim? Que tipo de Deus seus filhos veem em você? Ou será que os nossos filhos não veem Deus em nós, né? Um dos nossos sonhos, um dos meus sonhos era conhecer o Deus do meu pai. E o segundo sonho era ter um casamento igual ao de meu pai e de minha mãe. Então, quando se fala de família, me fala de algo que é muito peculiar, e por isso é um prazer estar com vocês nessa oportunidade. A gente vai ler a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. E enquanto vocês abrem Lucas capítulo 15, deixa eu dar alguns dados para vocês, bem rapidinho. Em 2016, o censo brasileiro completou 40 anos. E nesses 40 anos de censo no Brasil, sobre todos os temas sociológicos, um dos temas é família. E dentro do tema família, nesses 40 anos, um desses temas familiares é a respeito do divórcio. E eu colhi alguns dados lá desses 40 anos do censo a respeito de divórcio e casamento. E alguns dados são esses aqui. Em 84, quando tudo começou, os divórcios no Brasil representavam 10% das dissoluções conjugais. Ou seja, 1 em cada 10 casamentos terminava em divórcio até o 5º ano. 1 em cada 10 terminava em divórcio naquela época, naquela década, até o 5º ano de vida conjugal. Bom, hoje no Brasil, a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio até o 5º ano. Em 84, 1 em cada 10. Hoje, 1 em cada 3. Então, é como se você, Tadeu, fizesse 3 casamentos aqui e um deles terminaria antes do 5º ano. Então, é um negócio assim bastante sinistro, né? O levantamento aponta mais de 7 milhões de dissoluções registradas no país entre 84 e 2016. Ou seja, no Brasil hoje acontece 580 divórcios por dia.
Aí tu divide aí 580 por 24, veja quantos divórcios por hora acontece no Brasil. Vou fazer aqui só de onde? Não tinha feito não, vou fazer só por curiosidade. Não é? Você divide 580 por 24, acontecem 24,1 divórcios por hora no Brasil. Ou seja, por minuto? Não, um pouquinho mais. Né? Quase 1 a cada 2 minutos. Então, para você ter uma ideia, no período 84-2016, o número de casamentos aumentou 17%. O número de divórcios aumentou 269%. Ou seja, o casamento no Brasil tem fracassado e feio. Não é? Isso me assusta bastante. Isso quando a gente fala do divórcio legal, Tadeu. Mas existe, principalmente entre nós evangélicos, o que eu chamo de divórcio emocional. O que é um divórcio emocional? Divórcio emocional é aquilo que vive aquele casal cujo casamento acabou, mas dura para sempre. Mas cheguei com os dentinhos do cérebro. O casamento acaba, mas dura para sempre. Por quê? Porque o povo evangélico é contra o divórcio e alguns, se divorciarem, perdem cargo, perdem ministério, perdem o respeito, são julgados. Então, para que eles não percam alguns senões, embora o casamento tenha acabado, eles continuam casados no papel. Ou seja, é um casamento legal, mas não é mais um casamento emocional. É um divórcio emocional. O divórcio emocional, ele não é mensurado no censo do IBGE. Mas ele é uma realidade grande entre os evangélicos. Grande. Então, o divórcio, ou seja, essa nossa incapacidade relacional, que como seres pós-modernos, quase transmodernos vivemos hoje, essa polarização, essa geração que se transformou especialista em defeitos alheios, essa geração que é especialista em defeitos alheios, não é também uma geração especialista em consertar defeitos alheios, pelo contrário, quando nessa geração se descobre o defeito alheio, nós apedrejamos o sujeito. Então nós vivemos essa polarização em todas as áreas da esfera relacional humana, onde nós estamos brigando o tempo inteiro, principalmente nas redes, todo mundo acusando todo mundo de tudo. Essa realidade é uma realidade também no casamento. Bom, uma outra realidade sociológica no Brasil que é muito sinistra para mim, acho que eu citei isso na última vez que eu vi aqui, eu não tenho certeza, eu rodo muito, a realidade do homicídio, ou seja, dos assassinatos no Brasil. No ano passado, 59.627 homicídios. Então nós tivemos no Brasil 165 assassinatos por dia. Ou seja, 10% de todos os assassinatos, de todos os homicídios acontecidos no planeta, aconteceram no Brasil no ano passado. Se você somasse todas as guerras que acontecem hoje no mundo, somando todas elas, não terão produzido tantos cadáveres como foi produzido no Brasil em 2017. Ou seja, você como brasileiro anda com um alvo no peito. Hoje nós estamos seguros mais em lugar nenhum. A pessoa morre na sua cama por bala perdida. Não há mais segurança. Então, ou seja, a realidade do homicídio revela que a vida para nós já não vale mais nada. A vida é um produto descartável, como o meu celular, como o meu sapato, como qualquer coisa. Não se valoriza mais a vida num país como o nosso. Tem uma outra realidade muito ruim, sociologicamente falando, que é a realidade do suicídio. No nosso país são quase 12 mil por ano, são 32 suicídios por dia. Ou seja, a pessoa vai adoecendo, até que ela se deforma, se transforma em alguém de quem ela não gosta, se transforma em alguém que ela não quer ser, se transforma em alguém porque ela não tem estima e de quem, sobretudo, ela quer se livrar. Ela não consegue se livrar, recuperando-se, ressignificando-se, ela dá cabo à própria existência. Ou seja, nós vivemos, irmãos, no Brasil hoje, um dilema existencial sem precedentes na história, não só do Brasil e do mundo.
O ser humano, ele passa por uma mudança de consciência que me parece muitos não perceberam, que nos deformam como sujeito, e deformados como sujeito, deformamos nossa família, e enquanto família deformada, deforma-se a sociedade. Então nós vivemos essas realidades sociológicas que para mim são muito preocupantes e para mim quase malignas. Há quem diga que a crise pela qual passa a humanidade, a crise pela qual passa a nação, é uma crise de economia. O Brasil passa pela pior crise econômica do Brasil. O Brasil passa pela pior crise ética do mundo, de todos os tempos. O Brasil passa pela pior crise moral. O país vive a maior polarização da história dos homens. Então é crise disso, crise daquilo. Para mim, a crise é na família. Se você pega a realidade do divórcio, ninguém se casa para se separar. Pelo contrário, todos que se separaram brigaram com muita gente, com muitas realidades para estar juntos. Alguém deformou-se primeiro, deformado deformou o outro, perderam a capacidade de dialogar, e quando se termina o diálogo, o que sobra é guerra. E em guerra só se produz morte, cadáveres. O problema é o sujeito. Quando a gente fala do homicídio, a vida do outro perdeu sentido para mim, porque a minha já perdeu sentido para mim há muito tempo. Porque a Bíblia diz que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, se há amor entre nós porque eu me amo. Se não há amor entre nós, não há amor entre nós porque eu perdi o amor por mim mesmo. Ou seja, o que eu dou ao outro, dou a proporção do que eu dou a mim mesmo. Se o que há ódio é auto-ódio. Para mim, a crise é familiar. Aí eu digo, nós somos seres humanos, e seres humanos estão atrás da felicidade desde que sai do ventre da mãe, não é? Há uma corrente psicanalítica com a qual eu concordo, que uma criança quando nasce, ela nasce chorando porque ela quer voltar para a paz uterina. No útero ela era única, ela era o fruto do amor e o alvo do amor daquela pessoa que a carregou durante 9 meses. Ela não precisava trabalhar, ela não precisava respirar, ela não precisava comer. Ela era o Deus daquele céu uterino. Ela era a adorada. Olha, depois de 9 meses, aparece, sem saber, ela não tem como discernir, uma luz no fim do túnel, não é? E aquela luz no fim do túnel vai abrindo, daqui a pouco aparecem 2 mãozonas, e pegam na cabeça dela e começam a puxar para fora. E é uma violência. Quem viu o parto do filho aqui? Deixa eu ver, alguém já viu o parto do filho? Eu vi o parto do meu filho, da minha filha, irmã, 27 anos atrás. E eu fiquei tão traumatizado. Eu falei, o senhor vai arrancar a cabeça da minha filha? O senhor vai alejar minha filha, doutor? Não, é assim mesmo, fica tranquilo. É uma violência. Então a criança está ali, ó, celestialmente confortada. Ela está no céu. Daqui a pouco aparecem 2 mãos e arrancam para fora a fórceps, aí começam a botar tubo no nariz para limpar, tubo no ouvido, tubo não sei aonde, enrola ela toda e ela dá uma... Por que ela chora? Perdeu a condição uterina e segundo, o desejo de voltar para lá. Pois é, ela nasce, deve pensar assim, meu Deus, acho que eu morri e vim para o inferno. Não, você nasceu e veio para a vida. Agora você vai ter icterícia, você vai ter assadura, vai ter que passar hipoglós, você vai ter inflamação, vai ter dor de barriga. Você vai, se vira, meu filho, agora é sofrimento. Você nasceu. Tem gente que não se adapta à vida geral, tempo nenhum na vida. Desde o nascimento, o objetivo do homem é ser feliz. Todos nós buscamos felicidade. Façamos o que façamos, fazemos para ser feliz. E eu costumo definir felicidade da seguinte forma: felicidade não tem a ver com o lugar onde eu vou e nem com o que eu faço lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto e quem me espera lá. Para mim, felicidade é um caminho de retorno. Não tem a ver onde eu vou. Eu saio do Rio de Janeiro e vou para Nova York. Felicidade não tem a ver com o lugar onde eu vou, nem com o que eu faço. Se eu sou doutor, se eu sou pastor, se eu sou médico, se eu sou sei lá o quê. Não tem a ver com isso. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto e quem me espera lá. Eu estava, há bem pouco tempo atrás, ministrando em Nova York, e aí eu já estava 10 dias em Nova York, aí nós fomos na Estátua da Liberdade, em Manhattan, estávamos eu
e Andréia sentados aos pés da estátua verde. Está lá. Eu e Andréia, minha esposa, aqui do lado. Já tínhamos tirado todas as fotos, viajados para todos os lados. E nós estávamos assim, ó, quase um Rodin, né, pensador. E nós olhamos um para o outro, falamos juntinho assim: ai, que vontade de ir embora. Depois que nós falamos juntinhos, eu pensei: meu Deus, eu estou em Manhattan, aos pés da Estátua da Liberdade, sentindo saudade de Realengo. Pensa, irmão. Pensa nesse negócio. Veja se tem lógica. O negócio. Tu está em Nova York, com saudade de Realengo. Mas por quê? Realengo está na nossa casa, nosso quarto, nosso cachorro está lá, nossas crianças estão lá, nosso cantinho, nosso colchão, nosso travesseiro, irmão. É o nosso cantinho, mas é humildezinho, mas é nosso. É ali que nós somos. Em qualquer lugar nós estamos. O único lugar que nós somos é ali naquele cantinho. Felicidade não tem a ver com o que eu faço, nem aonde eu vou, tem a ver com para onde eu volto e quem me espera cá. Ou seja, felicidade tem a ver com família. Felicidade tem a ver com família. E por que felicidade está intrinsecamente ligado à família? Pensem, raciocine comigo. Primeiro, se felicidade é um caminho de retorno, se eu volto para um amigo, por exemplo, e nós temos bons amigos na nossa jornada, se eu volto para um amigo, eu volto para alguém que não pode me satisfazer, por exemplo, afetivamente. Um amigo não pode me dar o amor que a minha esposa me dá. Um amigo não me pode me satisfazer biologicamente, ou seja, sexualmente. Um amigo, portanto, é analgésico. Um amigo é passatempo. Ele não supre as necessidades básicas do ser humano, nem gera plenitude. Quando Deus, lá no Éden, diz não é bom que o homem esteja só, Ele pega esse homem no sentido genérico e diz, ele precisa de algo mais do que um igual, mais do que um amigo. Um amigo não pode gerar plenitude no outro. Amigo é analgésico. Mas, por exemplo, se eu volto para uma mulher qualquer, ou você, mulher, volte para um homem qualquer, eu volto para uma mulher qualquer um, mulher apenas, qualquer um. Eu volto para alguém que, porque qualquer uma, também não pode me satisfazer afetivamente. Essa mulher, diferente do amigo, talvez me satisfaça biologicamente, ou seja, sexualmente. Sendo assim, essa mulher não alimenta o ser humano na sua plenitude, alimenta o bicho, alimenta o bios, alimenta o homus anima, não o homus sapiens. E o homem é mais do que uma sexualidade. Aonde é que o homem então pode encontrar alimento integral, bio, psíquico, espiritual? Na família. Ora, se eu sei disso, imagina se o diabo não sabe primeiro que eu. E se o diabo sabe disso, e ele quer destruir a vida de um sujeito, se esse sujeito é família, aonde é que você acha que o seu investimento será mais pesado? Na família. E quando a gente pega os dados do IBGE, a que conclusão a gente chega? Que ele tem feito um excelente trabalho. Os conflitos dessa geração estão acabando com a geração em conflito. E essa realidade é uma realidade entre nós, os cristãos. E é triste saber disso, não é? Eu me lembro como se fosse hoje, no ano de 2014, depois do culto da família na igreja domingo que vem, à noite, no dia dos pais, culto da família não, no 2014, o culto dos pais, eu acabei de pregar um sermão sobre a responsabilidade paterna na pós-modernidade. Eu saí do templo, tinha um garotinho lá, Daniel, me esperando lá de fora, 9 anos, 8, sei lá, 10 no máximo. Ele me acompanha até o gabinete, vem andando comigo, pastor, posso com o senhor? Vamos lá. Aí ele entrou e sentou no gabinete, trocou uma ideia. Eu tenho um monte de motinhas, de motozinhas assim na minha estante de gabinete. Ô pastor, o senhor tem um monte de moto aqui, né? Os olhinhos brilhavam, né? Vai pegar uma para tu. Pô, moleque, pô, maluco. Pegou a moto, ficamos conversando um tempinho. Eu perguntei para ele assim: o que você pretende ser quando você crescer?
Ele respondeu contundentemente, sem pensar, imediatamente: eu não sei o que eu vou ser quando crescer. O que eu sei é que eu nunca vou casar. Olha isso. 10 anos no máximo, não tinha isso. O que você vai ser quando crescer? Pergunta que todo adulto faz uma criança e que nós, quando éramos crianças, ouvimos de todo que é adulto. Eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu sei que eu nunca vou casar. Pense, não precisa ser doutor em psicologia, em psicanálise para isso. Da onde esse garoto tirou um conceito tão negativo sobre família? Da minha família? Da dele. Ele sai, eu não dou importância ao que ele faz, eu não dou trela, né, para ele não se aprofundar na coisa. Eu chamei os pais: irmão fulano, irmã Beltrano, senta aqui um minutinho só, deixa eu contar uma experiência para vocês que aconteceu, isso já no culto da noite, hoje de manhã, no meu gabinete com o seu filho. Ele veio, contei a história e perguntei para ele o que ele queria ser quando crescesse. Ele respondeu assim, ó, categoricamente: eu não sei o que eu vou ser quando crescer, mas eu sei que eu não vou casar. Quando eu falei isso, a mãe desabou. Começou a chorar, mas chorar convulsivamente. E ela dizendo: o meu filho já está sentindo. O meu filho já está sentindo. A realidade da crise da geração entre nós é uma realidade. E não admiti-la é autenticá-la como status quo definitivo. Fingir que está tudo bem é dizer: cresça entre nós. Não admitir que, embora sejamos desta religião, não vivamos crise, essa é a autossabotagem. Agora, por que a família está doente, né? Se só na família eu encontro alimento integral, bio, psíquico, existencial, espiritualmente falando, a pergunta que a gente faz, na verdade, é: se é só lá que eu encontro plenitude, se a família adoece, o que sobra para o sujeito? O que sobra é fome mesmo. São fomes existenciais, são vazios na alma, vida sem sentido, são carências homéricas, universais. É um vazio dentro do peito que não há universo ou multiverso que possa supri-lo ou planificá-lo. O que acontece é insatisfação crônica. Aí a gente pergunta: meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? Tanto suicídio, tanto homicídio, tanta depressão, tanta doença psicossomática, tanta ausência de vida na vida dos homens. Você conversa com pessoas hoje, depois de 10 minutos de conversa, descobre que não tem ninguém lá dentro. Está vazio. É um corpo andante, walking dead. Defuntos caminhantes. Gente sem vida. Como que isso acontece, pastor? Olha, alcança a família do sujeito e você alcança todos os sujeitos da família. Agora, por que a família está doente, meu irmão? Por causa daquele que a compõe. O problema da família é o ente familiar. Eu dei os dados sobre o divórcio e eu falo muito a casais e há muito tempo. Ouço muita gente falando a casal. O que eu nunca ouvi ninguém dizer é que é possível que um casal viva problema que é oriundo da prole. Ou seja, eu sou casado com o André há 30 anos, o meu casamento pode ter problema por causa da minha filha mais nova. O meu casamento pode entrar em colapso por causa da minha filha mais velha. O meu casamento pode entrar em colapso por causa da Andréia ou por minha causa. O ente familiar. Um casamento pode adoecer por causa do noivo, por causa da noiva, por causa do pai, por causa da mãe ou por causa dos filhos, por causa dessa nossa incapacidade de convivência, de viver com, ou seja, do individualismo crônico que está sendo introjetado na nossa goela fórceps. E a gente não percebe que todos nós, embora 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos, nós vivemos, como diria Rousseau, absolutamente sós. E cada vez mais sós, por quê? Por causa desta porcaria aqui chamada celular.
que roubou de nós a graça de viver o que eu chamo de agora. Nós não temos mais o agora, nós não vivemos mais o agora. Todo agora que nos sobra, somos sequestrados para isso aqui. Todo mundo anda de cabeça baixa, esbarrando no outro, tu não sabe quem esbarrou. A gente cultua o Senhor, senta do lado e não sabe do lado de quem sentou. Nós estamos dentro da nossa casa, uma filha está naquele quarto, a outra está naquele quarto, o casal está naquele quarto, todos separados vendo televisão e vendo a televisão no mesmo canal. Nós sentamos à mesa e não comemos só os quatro. Uma está com alguém aqui, a outra com outro alguém aqui, ele com alguém aqui, ela com alguém aqui, e nós quatro nos transformamos em 20. Ou seja, temos tempo para todos os que aqui não estão, mas não temos um segundo para quem aqui está. Nós estamos do lado, sem valorizar a presença. Estamos sozinhos. Esse individualismo está matando essa geração. Nossas crianças estão todas doentes, viciadas, acometidas por nomofobia. Depois pesquisa o que é nomofobia. É o vício nisso aqui, ó. Nossas crianças crescem sem ter vivido a infância. Aí você vê a criança deprimida aos 12 anos de idade. Eu enterrei em 2016 um garoto com 12 anos que se suicidou. A segunda causa-morte entre adolescentes de 15 a 19 anos é suicídio. Meu Deus, quando eu lembro da minha infância, aos 12 anos, aos 15 anos, meu camarada, a gente queria viver. A gente chegava da escola e dizia, mãe, estou indo para a rua. A gente tinha direito à rua. Não tinha perigo na rua. A gente brincava de pique, a gente brincava de pique lateiro, a gente brincava de búlica, a gente brincava de bandeirinha, de licença cascudo. Misericórdia, Santo Jesus tem poder. Esqueci de pedir licença, ó. Não crescia mais cabelo ali. Nós fazíamos nossos brinquedos, nossos carrinhos de latinha, de leite ninho. Quanto mais latinha, mais rico a gente era. Nós corríamos, nós subíamos pé de jamelão. Nós tínhamos infância. Porque tivemos infância, chegamos na adolescência já cheio e pleno, porque nós já tínhamos história. Nossas crianças hoje não têm direito à rua, não sabem o que é pique, não sabem o que é correr, não sabem o que é ser infante, não tem direito mais à rua, não estão seguros nem dentro do quarto, porque tem um pedófilo maldito querendo alcançar nossas crianças dentro do quarto dela. Chegam à adolescência como? Vazios, porque não tem história. Porque não tem história, o que acontece? Investe em imagem. Nossas crianças querem botar cabelo, nossas crianças querem botar seio. Nossas crianças querem fazer plástica aos 15 anos, 17, 15 anos de idade. Imagem. Viciadas na própria imagem. Tiram 1.500 fotos de si mesmo o tempo inteiro, publicando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí o que acontece? Quando você coloca o apelido numa criança dessa, quando você zomba do estilo dela, chama-se de bullying. Ela deprime, se corta toda. Algumas se matam. Agora pense na nossa infância, para você ter uma ideia. Quem dentre nós com mais de 40 anos não tinha apelido quando era garoto? Tinha apelido, Tadeu? Qual era o teu apelido? Não precisa falar não, tá tranquilo. O meu apelido era espingarda. 1,86 m, 60 quilos. Eu chegava a ser torto. Hoje não, hoje eu estou lindão, saradão. Mas naquela época eu era seco, era uma vara, eu era uma espingarda. Todo pretinho era neguinho. E aí, neguinho? Beleza, neguinho? Merrinho? Carvão? Todo gordinho era gordinho, todo orelhudo era dumbo. Todo mundo tinha apelido. Hoje você bota apelido, é bullying. Ele adoece. É ofensa. Por que é problema hoje? Porque toca na sua imagem, e imagem é tudo que tem. Não tem mais nada. O lugar da cura deveria ser família. Ele volta para a família. Como é que está a família?
Nada, é só uma família para fotografar e botar no Instagram. Também não há consistência. Então nossas crianças crescem assim, chegam à adolescência sem história. Qual é o problema de não ter história? Mais grave ainda, todos nós vivemos dias maus, e a Bíblia diz que todo dia tem mal em si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Todo dia tem mal em si. Ora, e quando o nosso dia é muito mal, nós que temos histórias fazemos o quê? Pô, vamos lá atrás. Ah, tempo bom, minha infância, minha adolescência. Pô, que saudade daquele tempo. Ó, a gente saindo do agora, saindo daqui, fazendo uma caminhada lá para trás para dar uma respirada. Agora, a criança não teve história, não teve infância, chegou na adolescência. O dia é mau, ele vai para onde? Não tem história para respirar. Não tem história para contar. Todos nós, crianças e adolescentes estão aqui, temos assim, ó, no nosso pé assim, um monte de marca de pereba. Brincar na chuva, entrar no rio para pegar areia para vender. Dava uma perebada, cheio de marca de pereba na coisa. E abria aqueles perebão que a mãe não sabia, a gente tinha na benzedeira, tinha rezadeira na nossa rua, que a rezadeira fazia uma reza e curava. Lembra disso? Misericórdia, Senhor Jesus tem poder. Jogando futebol, correndo, brincando de pique, dava aquela dorzinha aqui do lado, assim, ó, caraca, botava o que aqui do lado? Fala a verdade. Botava uma vassourinha, sarava ou não sarava, irmão? Fala a verdade. Sarava, cara. Explica aí, o teólogo Tadeu Bresciano. A gente tinha soluço, o que a mãe fazia? Jornal na testa, sarava ou não sarava? Fala a verdade. Pelo amor de Deus, um monte de mandinga, que era um negócio de maluco. A gente lembra de tudo, nós temos história. Chegamos à adolescência, tínhamos história. Porque eu tinha história, então eu tenho capacidade de continuar sonhando. Eu chego na juventude, tenho história. Hoje, o menino não tem história, não valeu a pena até aqui, e o aqui não é bom. Sonhar para quê? Mexeu na família, acabou com um ente familiar. Esse ente familiar doente é o que forma a família hoje. Aí, irmão, eu queria tomar a família do filho pródigo para mostrar para vocês como uma família pode adoecer e como quem adoece a família é o ente familiar, independente de quem seja ele. Abre aí Lucas capítulo 15. Você conhece a história? O menino chega aos 18 anos. Então, vamos ler. Lucas 15. Tem gente que não conhece, né? 15, 11. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para o país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Foi-se encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para apacentar os seus campos e apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas a história não acaba aí. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chegando nos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão,
Teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? É a história de uma família em crise. Como eu tenho dito a você que o que adoece a família é o ente familiar, eu quero tomar essa família do filho pródigo como exemplo para mostrar isso para vocês. Porque entre os muitos possíveis saberes a serem destacados nessa história, muitos, eu gostaria de destacar hoje um deles. A clara, evidente e efetiva desconexão afetiva entre os componentes dessa conturbada família. É uma família absurdamente desafeiçoada, sem afeto algum. Vamos ver os personagens da história. A gente pega primeiro o filho pródigo, o famoso. Aquele menino que chega à maioridade, no nosso caso 18 anos, que chega à adolescência e, como qualquer adolescente, quando chega à adolescência, sabe tudo. Qual adolescente que você conhece que diga eu não sabe tudo? Qual adolescente você conhece que fala assim: pô, eu tenho 15 anos, mas minha mentalidade é de 30. Diga que você não disse isso alguma vez. Diga que o adolescente, quando chega na adolescência, diz assim: pai, eu sei o que eu quero para a minha vida. Mãe, não se mete na minha vida não. Eu sei o que eu quero para mim. Eu não sou mais uma criancinha não. O adolescente, ele chega e diz: eu estou pronto. Foi o que aconteceu com esse moleque aqui. Ele chega à maioridade e ele acha que está pronto. E aí ele chega perto do pai e diz assim: pai, eu quero o dinheiro que eu tenho direito na herança. Como quem diz: eu já analisei as leis do nosso país, eu já sei que eu não preciso morrer para ter herança, o senhor nem tente me dissuadir, porque eu quero o meu dinheiro, eu vou embora. Pois bem, o que esse moleque demonstra? Um moleque sem afeto algum pelo pai e pelo irmão. É aquele menino na nossa família que, quando olha para o pai, vê um bolso. Quando olha para o pai, vê um banco. Quando olha para o pai, vê um ser a ser extorquido. Quando ele chega perto do pai, irmão, ele poderia ter chegado diferente. Pô, meu velho, pai, senta aqui, deixa eu trocar uma ideia com o senhor aí. Pô, sabe qual é? Estou pensando em, sei lá, buscar uma carreira solo aí. Estou pensando em ir para outra cidade, para outro país. Estou com as ideias profissionais na cabeça. Pô, será que o senhor poderia me ajudar? Se eu ficaria chateado, se o senhor me desse aquela parte que me cabe aí na herança. Pô, eu sei que de repente o senhor vai achar que eu não estou pronto, mas eu acho que eu estou. Então, o senhor ficaria muito triste se eu fosse? Não. Ele chega perto do pai: eu quero meu dinheiro. Ele é seco, ele é frio, ele é calculista, ele não tem carinho pelo pai, tomado por egoísmo. O egoísmo é excesso de eu em mim. E eu costumo dizer que o egoísta é aquele que há tanto eu em mim que tu não cabe. Ele não pensa no pai, ele não pensa no irmão, ele não pensa na família. Ele só olha para o pai e o que ele vê é um bolso. Ele é o que eu chamo de um materialista patológico. Me dá o teu dinheiro, pai, que eu não quero mais saber do que tu és. Eu quero o que tu tem. Isso é um materialista. A família pós-moderna tem gerado muitos filhos assim, que quando você diz não para uma matéria que ele pediu, ele se rebela contra você. Aí você vê nascendo os von Richthoffens da vida. Você vê os filhos tentando matar pai por causa de herança. Você vê as barbaridades que nós jamais acreditaríamos ser possível produzido por um ser humano. Mas é porque nós estamos gerando filhos desafeiçoados, filhos materialistas. Agora, olha que coisa interessante, irmão. A palavra materialismo vem de mater.
Você sabe o que é mater em latim? É mãe. Materialismo vem de mãe, vem de mater. Quem é o materialista? O materialista é aquele que é filho da coisa. O filho da coisa é uma coisinha. Essa geração tem gerado coisas. Filhos sem afeição. Para você pensar em casa, entes familiares assim, embora na família, tem na sua existência a única existência que lhes interessa. Ele está ali, naquela família, mas ele não se sente conectado. Ele só pensa em si. Ele, quando sai para a noite, ele não se preocupa se tem alguém acordado por amor a ele. Quando alguém o disciplina, ele não se preocupa se essa disciplina é amor. Ele não valoriza isso. Por isso há tantos pais sofrendo com os filhos. Como que meus filhos não valorizam isso, pastor? Estão adoecidos pelo sistema. O coração empedernil, vive uma patologia materialista. Sua felicidade não considera as dos demais. Por isso não se importam se a forma como vivem adoece o restante da família. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos práticos de meninos pródigos que estão dentro das famílias e adoeceram a família inteira. Filhos pródigos. O menino que acha que é homem pronto. O menino que clama por liberdade. O que ele não sabe é que a liberdade sem maturidade faz do sujeito o construtor do próprio chiqueiro. Porque foi o que o filho pródigo construiu para si. Ele quis liberdade sem maturidade. Foi parar no chiqueiro, construído pelas suas próprias posturas. Quando a gente vê o número, por exemplo, dos drogatizados no Brasil hoje e as suas idades. Quando você vê a idade da população carcerária no Brasil, você se assusta. E o pior, né? Quando você fala de população carcerária no Brasil, se você for visitar qualquer presídio brasileiro ou delegacia, vai lá e pergunta o nome dos presos. 61% deles é Daniel, Rafael, Josué, Zorobabel, Mefibosete. É nome que só evangélico dá. Está lá. Bom, uma das minhas pós-graduações, eu passei o meu estágio foi lá no Hospital Pinel, 2001. Eu me lembro que o diretor do Pinel lá em Botafogo, naquela época eu tinha 27 anos de idade. Eu me lembrava porque ele, se eu não me engano, tinha minha idade, eu era um pouquinho mais velho do que eu, mais novo, era mais novo do que eu, pouca coisa. E eu me lembro que uma vez caminhando lá no Pinel, ele me fez a pergunta: pastor Neil, o que acontece nas igrejas evangélicas do Brasil que tem gerado tanta gente transtornada? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta, eu não soube responder. Muita criança adoecida nas nossas famílias. É o filho mais novo, é o materialista patológico. É o personagem central da história, mas sem afeto algum pela família. Mas tem outros filhos, o filho mais velho, por exemplo. O filho mais velho que pela postura quase me faz pensar que ele é irmão gêmeo do pródigo. Por quê? É também um ente familiar sem consideração alguma pela vida do irmão. O irmão voltou para casa depois da porcaria de vida. Ele está no campo, volta, tem uma festa. Ele chama o empregado: que festa é essa aí, brother? Ah, teu irmão. Teu irmão que foi para o mundo, se perdeu e que viveu aquela porcaria de vida, ele voltou. Ele, ao invés de se alegrar com a vida do irmão, ele se entristece.
Porque o filho mais velho egoísta não celebra festa que não seja sua. Ele não celebra a redenção do irmão e nem celebra a alegria do pai. Ele se entristece. Por que você está triste, irmão mais velho? Porque meu irmão está feliz. Por que você está triste, menino? Porque meu pai está feliz. Eu não suporto a alegria do meu irmão. Eu não suporto a alegria do meu pai. Eu não suporto ver minha família assim em festa. Essas pessoas estão dentro da nossa família também. É assim, como filho mais velho, não tem consideração por ninguém, sem preocupação alguma com o afeto e o coração do pai. Mesmo materialismo demonstrado pela valorização do bem sacrificado, que no caso foi uma vaca, um bezerro. Peraí, teu irmão ressuscitou, mas a vaca morreu. Eu estou triste porque a vaca morreu. Eu estou triste por causa dessa coisa que morreu. Meu irmão não me interessa. Me interessa o que deram para o meu irmão. Materialismo, egoísmo, doença. Agora escute aqui, meu irmão. Entes familiares assim não conseguem também achar conexão afetiva com o irmão. Eles não conseguem achar conexão afetiva com os outros entes familiares. Ele está na família, mas não se sente família. Logo, o que ele produz é competição. Ele não está ali para gerar coerção, conluio. Ele está ali para competir. Agora, o mais desgraçado, que o seu prazer não está em ganhar. O prazer dele está em ver você derrotado. A pós-modernidade está produzindo um monte de gente assim. E esses, como filho pródigo, eles não fazem mal só à família, não. Onde eles passam, eles fazem mal. Eles fazem mal. Aí você vê, às vezes eles são seu chefe. Aquele cara que te persegue e tu não sabe por quê. Tu nunca fez nada para ele. Não há nada que ele possa usar contra você, mas ele te odeia. Por que ele te odeia? De repente, só porque os seus olhos brilham. Só porque você fala bem da sua esposa, do seu marido. Só porque você curte seus filhos. Só porque você existe. E a tua alegria, a tua felicidade, a tua valorização familiar, isso é uma ignomínia para ele. Imagina esse cara em casa. Esse filho pródigo, ele é um psicopata, um trabalhinho para casa. Quando você chegar em casa, joga no Google, crianças psicopatas, e se assustem com o que vocês vão ver. O psicopata é aquele ser humano que nasce sem afeto, ele não sente dor, ele não sente ligação afetiva com nada nem ninguém. Agora, esse psicopata, ele é mensurado na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3 traça o perfil do homem do tempo do fim. Nesse perfil, um deles está lá, sem afeição natural. Ou seja, nasceria entre nós uma geração, Tadeu, que não haveria afeto na sua natureza. Sem afeição natural. Ou seja, ou essa criança aprende amor na família, ou o que sobra é o bicho mesmo. Crianças psicopatas, leiam lá depois quando vocês chegarem em casa. Deixa eu dar um exemplozinho para vocês. Eu gosto dos exemplos porque eles clarificam. Eu estou no meu gabinete, uma irmã chega perto de mim e fala assim: pastor, eu queria a sua opinião, eu estou preocupado com meu filho. 6 anos. Eu comprei um cachorrinho para ele. Qual criança não gosta de bicho, né? Então, 6 anos, é um negócio desse. Também não lembro, não, é muita criança. Comprou um cachorrinho, eu me lembro, um shih tzuzinho. Eu sou apaixonado por cachorro, assim. Eu amo o cachorro demais. Eu costumo brincar dizendo que eu amo o meu cachorro mais que um monte de ovelha minha. E para mim não é crise nenhuma, porque tem um monte de ovelha minha que ama mais o seu cachorro que o seu pastor, não é? Então, eu tenho lá em casa um Shadow Barreto. Eu sou apaixonado por cachorro, eu amo cachorro, eu amo bicho. Aí, ela comprou um shih tzuzinho para o menino. Ele fez festinha e tal. A mãe foi lá dentro. Quando voltou,
O corpinho do cachorro estava do lado da piscina. O menino pegou o cachorro e afogou na piscina. Afogou. Quando a mãe chegou, ficou em pânico. Passou uma semana, alguma coisa parecida. Ela, imaginando que tenha sido um acidente, comprou um outro cachorrinho. Não. Segundo, comprou aquele periquitozinho que fala, que anda na nossa... Como é o nome? Calopsita. Eu tenho uma ovelha que tem um calopsita endemoniado. Ele mora lá no Morumbi, São Paulo. Toda vez que eu vou na casa do Maurinho, aí a calopsita me recebe na porta e faz assim. O demônio está amarrado em nome de Jesus, calopsita do capeta. Ela subia o hino do Flamengo todinho. O bicho é uma simpatia. Pois bem, a mãe comprou uma calopsita para o menino. O menino arrancou a cabeça da calopsita. Arrancou, bro. Arrancou. Tem que orar e repreender, né, irmão? Pois é. Se é demônio, sai. Se é psicopatia, não sai. Não é demônio. A mãe então comprou o terceiro bichinho, que era um cachorro. Minha irmã, diga para a mãe que o filho dela é doente. Doente são os filhos das outras mães. O seu não. O seu não é doente. Ela comprou o terceiro animalzinho, um cachorrinho, deu para ele e ficou de longe, na espreita da porta, vigiando. O garoto já estava levando o cachorro para a piscina para afogar. Ela me procura e diz assim: pastor, você acha que meu filho tem algum problema? Ô, meu irmão, eu quase ouvi a música do Hitchcock. Meu Deus do céu. Joga lá crianças psicopatas, é assustador. Uma geração sem afeição natural. 1 Timóteo capítulo 3. Por causa deles, diz o texto, que os últimos dias seriam penosos. Ou seja, como quem paga uma pena. Você é livre, menos para viver a liberdade plenamente. E diga que a gente não vive isso hoje. Diga que depois da 9 você não tem medo. Diga que você olha para o próximo, a quem você deveria amar, não é mesmo o próximo a quem você sente medo. Somos livres. Mas mesmo assim não somos capazes de viver a nossa liberdade plenamente. Porque nós temos que botar grade. Nós temos medo do outro. Nós temos pavor do outro. Nós não acreditamos no outro. Sem afeição natural. Está tudo na Bíblia. Filhos assim adoecem a família toda. Mas tem mais, irmão. Tem o pai. De onde vem esses moleques assim? Vem desse pai aqui. Um pai com demonstração de aparente indiferença pelas decisões tomadas pelo filho. Porque o texto diz lá, irmão, é tácito, é assustador para mim. Porque o texto diz assim, olha como é que é o texto, irmão. Disse-lhes mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Olha o texto. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Do mesmo jeito como o moleque podia ter trocado a ideia, o pai, não, peraí, filho, senta aqui, filho. Trocar uma ideia, que parada é essa, filho? Você quer dinheiro para quê? Para onde você está indo? Pô, nós não conversamos, vamos trocar uma ideia, deixa eu dar uns bisus aí. Não. O pai não chama, o pai não conversa. O pai não se importa. Quer dinheiro? Toma. Está indo para onde? Não interessa. Qual o projeto? Não interessa. Um pai desse só pode gerar filhos assim. É sinistro. Quando o caçula, imaginando-se grande, porque, menino, se você tem 18 anos, o que você sabe sobre si é só imaginação. Você só se imagina, você não sabe nada. Você com 15 diz, eu tenho cabeça de 30, quando você chegar aos 30, você vai ver que tinha cabeça de 6. O pai sabe disso. Quando o pai fala para o filho, ele não acredita, mas o pai fala. Esse pai não se importou. Ele atende sem fazer consideração alguma. Escuta aqui, pai. O silêncio paterno, muitas vezes, exerce mais poder no filho do que a ação amorosa da mãe.
A mãe está ali, ó, amando, abraçando, beijando, disciplinando, com muito amor e calor. A ausência do pai, o silêncio dele, tem mais poder no filho do que a sua presença como mãe. E nós não sabemos o poder que nós temos sobre nossos filhos, presentes ou ausentes. Agora, a minha questão é, por que os pais hoje se silenciam tanto? Por que nós homens somos tão omissos quando o assunto é família? Por exemplo, aonde é que estava Adão quando Eva trocava aquele papo com a serpente no jardim? Minha mulher está conversando com a cobra, meu. Eu não estou vendo aquele papo todo. Cadê o homem? Sabe o que Larry Crabb diz? Ele acredita que Adão estava presente, mas não se pronunciou. É pior um pai presente, ausente, do que um pai ausente. Porque há pais que estão ausentes porque morreram, não podem estar mesmo. Mas há pais que existem, mas não se fazem presentes. O pai ausente gera filho doente. Agora vamos lá. Por que os pais se silenciam hoje, por exemplo? Eu tenho algumas teorias. Primeiro, porque sabem que não tem capital moral mesmo para intervir. Por que não faz nada, pai? Porque não tem capital moral. Não tem moral para falar nada. Se for falar, o moleque vai jogar na cara. O senhor é um na igreja, o senhor é outro em casa. O senhor é um lá diante do pastor Tadeu, mas é outro diante de nós. Já vi essa história escrita em algumas revistas de EBD. Essa história aconteceu comigo. Eu fui visitar uma ovelha minha. Aí, aquelas ovelhas que te amam, te idolatram, te adoram, meu pastor amado, confio desses amores. Mas é assim, fui fazer uma visita, o menininho, aqui está o Neil, estou conversando com a mãe, com o pai, aí o menininho está rodando assim, ó, ao meu redor, e ele está aqui rodando do meu lado, assim, olhando assim, como que procurando alguma coisa. Falei, por que está rolando, menino? O que está vendo aí? Ah, não, pastor, porque minha mãe disse que só tem duas caras, eu estou procurando a outra. Ô, meu pastor amado, meu pastor querido. Pois é, o filho vê os pais amando o pastor na igreja e em casa baixando o cacete dele. Quem é minha mãe e meu pai, afinal de contas? O meu pai é aquele da igreja ou aquele de casa? O meu pai é aquele que é dócil com as pessoas da igreja, mas é um cavalo com a minha mãe? Quem é o meu pai? Tem pais que não se pronunciam porque não tem capital moral. Eu cresci dizendo, eu quero conhecer o Deus do meu pai. Pais não se manifestam por egoísmo mesmo, envolvidos demais com suas próprias vidas, a ponto de não ter tempo para as outras, nem dos filhos. Aí dá uma bicicleta. Papai está trabalhando para te dar o melhor, não está não. O melhor que um pai pode dar ao filho é a própria presença. Não é bicicleta, não é viagem. A gente dá presente para compensar a nossa ausência, é barganha. Só que nossos filhos crescem e vão saber que foram comprados lá. Aí não se manifestam porque não se importam mesmo. Esse disco do amor de muitos esfriará. A raiva sim é para a gente como
chega o dia das mães, o filho chega, dá um ferro de passar roupa. Ora, quem dá um ferro de passar roupa para a mãe, está dando presente para quem? Para a mãe ou para si mesmo? Aí vem o marido dar uma panela de pressão. Aí vem o outro filho dar uma máquina de lavar. Ora, essa mulher é o quê? É lavadeira? Ela é empregada? Não, ela é um ser humano. Ela precisa de afeto. Mãe precisa de descanso. Mãe precisa de carinho. Mãe precisa de ajuda. Mãe precisa de ser notada. Mãe precisa ser honrada. Existe um ser humano dentro das nossas mulheres maravilhas que nós chamamos de mãe. O problema é que nós esquecemos disso. Porque mãe nunca cansa. Irmão, até amar cansa. A mãe daria a vida pelo filho, mas esse filho cansa. E há dias onde se ela pudesse, mesmo com dores, ela saía um pouquinho e deixaria o filho lá, só para dar uma respirada. Mas a maioria das mães não pode. Vou deixar meu filho aonde? Quem vai cuidar da casa? E ela se torna um ser laboral. Ela vive um reducionismo maligno. E faz isso com destreza, com maestria, com orgulho. Mas não é bom para o ser. Ora, onde se tem um filho como pródigo, um filho mais velho como aquele, um pai como aquele, uma mãe tratada assim, a pergunta é: que tipo de família pode ser uma família composta por gente assim? Outra pergunta é: pode gente assim constituir uma família saudável? Pode gente assim constituir uma família saudável? A resposta primeira é não. Não, se não se esforçarem para individualmente cumprirem seu papel na trama familiar. A minha família depende de mim, independente de quem eu seja nela. Então, se cada um de nós não cumprir o seu papel nessa trama, não há como ter família. Não adianta vir para congresso, não adianta fazer campanha de oração. O que se requer é quebrantamento. Não adianta eu brigar aqui com a minha mulher e ir para o quarto: oh, Deus, perdoa meu pecado. Quem tem que perdoar é ela. Não adianta eu me ausentar dos meus filhos e perdê-los e ir para o quarto e dizer: Deus, perdoa porque eu não fui um pai bom. Não é para Deus que eu tenho que pedir perdão, é para o meu filho. Gente assim pode ser construir uma família saudável? Sim, se ao invés de se acusarem mutuamente, buscarem na dor presente crescimento e arrependimento, porque foi o que o filho pródigo fez. Sem maturidade foi viver liberdade e foi parar no chiqueiro, porcaria de vida. No chiqueiro, na dor, ele amadureceu, caindo porém em si. Cara, os empregados de meu pai estão na casinha deles, alimentados, quentinhos, debaixo da lareira, e eu que sou filho do dono, estou vivendo essa besteira de vida, essa porcaria de vida. Vou voltar para o meu pai, vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu não tenho mais direito a ser chamado de filho, me dá só um emprego. Arrependimento e atitude. Pois é, vamos imaginar que, se essa for a sua postura individual de cada ente familiar, ou seja, arrependimento e atitude, vamos imaginar se essa for a postura de cada ente familiar. Ou seja, ao invés de acusação: foi meu irmão, foi meu pai, foi minha mãe, foram meus filhos. Ao invés de acusação, crescimento e arrependimento. Qual deveria ser a postura, por exemplo, de cada um desses personagens que nós estamos aqui? Qual seria a postura do filho pródigo? Vamos imaginar, moleque, que você esteja aqui, você seja esse filho pródigo que só dá trabalho para o teu pai. Qual é a postura que o filho pródigo deveria tomar? Autoconsciência. Porque se você está amadurecendo, o primeiro fruto da maturidade é admitir que não tem idade para estar maduro. Sabe muito quem sabe que não sabe. Quem pensa saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Porque o que a sabedoria gera no homem é a capacidade de se autoconhecer,
E qualquer um que se conhece sabe que o que há nele eternamente é um discípulo, um aprendiz. Eu estou pronto, porque é um idiota. Eu não preciso de conselho, porque é um imbecil. Eu não preciso de ninguém, porque não se conhece. Porque quando você diz eu não preciso de ninguém, você está dizendo que Deus é idiota. Porque Deus disse não é bom que o homem esteja só. Você é melhor que Deus. Então, quando eu sei, quando eu amadureço, quando eu me torno sábio, não me torno sábio para obter mais respostas. Quanto mais sábio, o que eu tenho são perguntas. Eu não sei para ter respostas. Quanto mais eu sei, o que eu tenho em abundância é mais perguntas. Então o sábio nunca se diz pronto. O único que se disse pronto na Bíblia traiu Jesus 3 vezes. Pedro, Satanás pediu para te ser andar, eu rolei o pé por ti, para tu pôde te converter, de cuidar dos teus irmãos. Senhor, eu estou pronto a ir ter contigo para a cadeia ou morrer contigo. Pedro, você está pronto, Pedro. Você está pronto só sobre cair, Pedro. Nunca, eu morro por ti. Pois é, antes do galo cantar, Pedro, você não vai me trair uma vez, não, você me trai 3. Que sobrou a Pedro foi choro amargo. Então, o que se requer de um moleque como o filho pródigo? Que ele tem autoconsciência, que diga o seguinte: sim, eu sou o dono do meu nariz, mas o meu nariz coabita com outros narizes. Eu ainda dependo daqueles narizes. Eu não posso ser feliz se os outros narizes estão infelizes. Não tente construir tua felicidade em cima da tristeza da tua família. Vai pagar para o resto da vida. Agora, vamos imaginar que você seja o mais velho. O que você requer de um filho mais velho, materialista como esse, que valoriza mais a vaca do que o irmão? Quebrantamento. Se você não se sente família, é possível que o problema sejam suas sensações e não sua família. Eu não me sinto família com eles. Então, o teu problema pode ser tua sensação e não a família. Então, admita essa hipótese de ser você o problema. Então, trabalhe suas sensações e dialogue com seus pais. Cara, está com um problema com teu pai, com tua mãe. Tem um muro invisível. E eles não dão o primeiro passo, dá o primeiro passo você. Vai lá e quebre a cara. Mas tente. Quem tenta pode fracassar, mas o maior fracasso é não tentar nunca. Vai lá e conversa com teu pai. Não, eu odeio meu pai, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Pois é, você vive o pior dilema. Odeie aquele a quem você mais ama. Ama aquele a quem você mais odeia. Porque não tem como odiar pai e mãe. Aliás, tem. Mas quem odeia pai e mãe, odeia aquele a quem mais ama. Vive o pior de todos os dilemas. O que está acontecendo é que o ódio está prevalecendo sobre o amor. Então adoece todo mundo. Então seja grande e deixa esse amor florescer de novo. Tenta. Você pode curar o casamento dos seus pais e restaurar toda a tua família no nome de Jesus. Pai, se você é esse pai aqui, que você precisa de maior participação. Reveja seu senso de valores. Faça uma ressignificação no seu senso de valores. Pastor, eu não sei o que é valor para mim. É simples, veja onde você gasta tempo e dinheiro. Quer saber o que é valor para você? O que rege o teu coração e vida? Veja onde você gasta tempo e dinheiro. Você vai saber o que domina o teu coração. E se você é mãe, o que você requer de uma mãe invisível? De uma mãe reduzida, de uma mãe sem expressão, reduzida a um personagem de terceira categoria, uma empregada da trama. O que precisa essa mãe? É amor próprio, mãe. Amor próprio. Você não é só empregada, você é gente. Gente com todas as implicações, com todos os direitos, com todas as necessidades, com todas as virtudes. Você é gente. Quando se tem uma família onde o pai está participando, onde a mãe se autovaloriza, entendendo que quanto mais se ama, mais saudável está para amar a sua prole. Quando nós temos um filho mais velho, quebrantado, que é irmão do irmão, mas é mais do que isso, é quase um pai.
quando se tem um filho caçula que entende que ele é fruto do amor de alguém que nasceu primeiro, e que ele só nasceu porque o amor produziu, e ele então valoriza esse amor, essa família, ela pode viver na pior sociedade do planeta. Ela pode se chafurdar nessa geração corrompida, que vai de mal a pior, que vai produzir a própria autoextinção, a própria extinção. Essa família, ela continua remando contra a maré e é abençoada. Não tem como. Então a minha oração é que você que está aqui e é ente familiar, se você se identifica com algum desses personagens, se você entende que você pode ser a doença da sua família, mas entende também que você pode ser a cura dela, a minha oração é que Deus te dê a graça de escolher ser o remédio e não a doença. Que Deus te dê a graça de, ao invés de acusar e culpar, se quebrantar e pedir perdão, porque da cura da tua família depende a família que você vai construir lá na frente. Termino minha palavra dizendo o seguinte: quando eu me casei, minha esposa, que veio de uma família acabada, o pai dela foi embora quando ela tinha 11 anos de idade. Quem a criou foram os avós. Pai ausente, uma mãe guerreira, mulher de Deus. A minha esposa se casa. No dia do casamento, ela fala assim: eu tenho medo. Eu falei: você tem medo de quê? De a gente não ser feliz. E ela me pergunta: você não tem esse medo? Eu falei: nenhum. E eu perguntei a ela: por que você tem esse medo? Eu já sabia. Porque ela veio de uma conjuntura familiar completamente diferente da minha. Ela viu o pai dela indo embora de uma forma muito traumática. O pai dela, diretor da Rede Ferroviária Federal, executivo, rico. Ela liga para falar com o pai na Rede Ferroviária: quero falar com o doutor fulano. A secretária diz: doutor fulano foi para casa porque a esposa dele está ganhando neném. A mamãe da André não estava grávida. Ela soube que o pai tinha outra família assim. E o super-herói vai embora e deixa ela e as duas irmãs. Quem cria o avô e a avó. Vó que ela sepultou na sexta-feira passada. Ela no dia do casamento tem medo. Medo por quê? Por causa da origem familiar. E eu falei: engraçado, eu não tenho medo exatamente por causa da origem familiar. Porque eu disse a ela: o meu sonho era conhecer o Deus do meu pai, eu já conheço. E porque eu conheço, eu sei que meu pai tem a família que tem por causa desse Deus. E porque eu sou filho deste homem, com esta mulher, que foi unido por esse Deus, eu sei que a minha família vai ser tão abençoada quanto a dele. 30 anozinhos bem vividos agora, dia 1º de setembro. A minha família depende da forma de como eu fui família para meu pai e mãe. A tua família vai depender de como você foi família para o teu pai e mãe. Mas meu pai e minha mãe, pastor, não vivem bem. O problema do pai e mãe: seja o melhor filho. Eu e meu marido não vivemos bem. Eu, meu marido e minha esposa não vivemos bem. Não tem problema, sejam os melhores pais. Cumpra o seu papel na trama, o que for possível. Você vai ver que no teu esforço, você ouve o que Josué ouviu: esforça-te e eu te ajudarei. Deus não faz, Ele ajuda a fazer. Na questão familiar, Deus é ajudador. Não abra mão da sua família. Ela é tudo o que você tem na vida. Deus abençoe você.